A vida é um jogo e existem certas regras que, quer você conheça ou não, quer você entenda ou não, aceite ou não, elas estão atuando o tempo inteiro. A imensa maioria das pessoas vive uma vida onde elas são vítimas de uma realidade que elas criam inconscientemente. E essa criação inconsciente acontece justamente pelo desconhecimento dessas regras, desses princípios que regem a nossa vida aqui do início ao fim. Então até o final desse vídeo você vai entender como que você vai passar do modo de criação inconsciente para um modo de criação consciente utilizando essas leis, essas regras a seu favor. A nossa vida aqui ela tem um propósito único e universal, que é expandir a nossa consciência. Ou seja, fazer você se tornar cada vez mais consciente da natureza da realidade. É importante ressaltar aqui que a expansão de consciência não muda quem você é. Ela simplesmente faz você se tornar cada vez mais consciente de quem você é. Então todas as pessoas são, em essência, grandiosas e magníficas. A natureza espiritual delas faz com que elas tenham essa característica intrínseca a elas. A única diferença é que algumas pessoas são mais conscientes disso e outras obscurecem isso com os seus egos. Então essa nossa expansão de consciência ela acontece conforme a gente vai gradualmente perdendo a nossa identificação com a matéria. E conforme isso vai acontecendo, a nossa vida começa a fluir com cada vez mais naturalidade, com menos necessidade de esforço e com muito menos estresse. E a gente faz essa transição através da nossa mente. Então, a expansão de consciência é um processo que acontece na nossa mente. A sua mente, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas como qualquer ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E ela vai agir de acordo com aquilo que ela se identifica. A nossa mente, inicialmente, ela é como uma tela em branco. E conforme a gente vai recebendo condicionamentos sociais e crenças, ela simplesmente vai executando aquilo sem questionar nada. Só que a maioria desses condicionamentos, eles são justamente contrários ao nosso principal objetivo, que é a expansão de consciência. Muitos desses condicionamentos, eles negam a nossa realidade espiritual. Quando isso acontece, a gente acaba tendo muitos conflitos existenciais ao longo da nossa jornada de vida. Então, indo direto ao ponto, o primeiro princípio, ou a primeira regra que você precisa entender para dominar o jogo da vida é a questão da matéria e da energia. Tudo que a gente chama de matéria, na verdade, é energia condensada. Então não existe realmente a matéria. Tudo é energia. O que a gente percebe como material é uma energia mais densa, com uma frequência mais baixa. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele é mais denso, logo a gente considera ele matéria. Ele faz parte dessa dimensão física onde a gente vive essa experiência. A nossa mente, enquanto uma ferramenta, ela pode se identificar ou com a matéria ou com a energia. As crenças que a gente recebe aqui fazem com que ela seja totalmente programada para se identificar com a matéria. E o processo de expansão de consciência é justamente reverter isso e fazer a gente entender que a gente é mais energia do que matéria e fazer a gente se identificar mais com a parte de energia, com a parte espiritual. A mente sempre vai servir aquilo com que ela se identifica. Então, se você se identifica com a matéria, é isso que ela vai servir. Quanto maior é a nossa identificação com a matéria, mais devagar é a nossa evolução e mais resistência a gente encontra no processo de manifestação daquilo que a gente deseja na nossa vida. Além disso, quanto maior a identificação com a matéria, mais a gente sofre os efeitos do tempo e também mais tempo a gente leva para evoluir e para conseguir as coisas que a gente deseja. Geralmente, o nosso estado emocional ele é instável e os nossos pensamentos eles vão ser predominantemente negativos. A gente vai enxergar a vida de um ponto de vista mais negativo e vai ter muito medo. O que caracteriza muitas pessoas identificadas com a matéria são emoções como, por exemplo, o medo. Todas as coisas que derivam do medo. No corpo físico, esse reflexo da identificação com a matéria, ele se manifesta com um acúmulo de energia nos 3 chakras inferiores, que são mais relacionados com o nosso lado material, né? Com o nosso corpo físico, com a nossa parte instintiva. Conforme a gente vai transmutando a nossa mente, perdendo essa identificação com a matéria e aumentando a nossa identificação com a energia, nós eliminamos as resistências e o processo de manifestação se torna mais fácil. Porque as nossas emoções começam a se estabilizar, consequentemente os nossos pensamentos também começam a se estabilizar, eles se tornam majoritariamente positivos e coerentes. E no corpo, a energia que antes ficava presa nos centros inferiores começa a fluir em direção aos chakras superiores. A nossa intuição vai ficar cada vez mais aflorada e a gente vai começar a perceber coisas que antes a gente não percebia. A segunda regra fundamental é que o mundo é um espelho. Tudo que você enxerga nos seus relacionamentos, no seu trabalho,
na sua saúde. Tudo que te cerca é um reflexo daquilo que você mantém predominantemente no seu plano mental. Tanto os pensamentos conscientes, quanto e principalmente os inconscientes, que são os que rodam no nosso plano mental, no automático, portanto, na maior parte do tempo. Então, tudo aquilo que não sai como você gostaria que saísse, revela que existe uma incoerência nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Só que quando você se identifica com a matéria, você tenta resolver as coisas na matéria. E isso leva muito mais tempo e gera resistência. Eu vi o exemplo uma vez, falava sobre uma poça d'água, né? E a forma como diferentes tipos de pessoas tentavam resolver o problema da poça d'água. Não vou lembrar em detalhes, mas o exemplo foi muito claro, então eu vou trazer ele aqui para ilustrar essa questão. Imagina que tem uma poça d'água e ela está sendo causada por uma goteira que vem do teto. E aí as pessoas passam por essa poça d'água e espalha a água e faz uma sujeira. Adianta você ficar tentando secar a poça d'água e limpar o chão sem consertar a goteira que tá no teto? Você só remedia o problema, você conserta o problema temporariamente, mas dali um tempo ele já vai surgir de novo. Então essa é a diferença de você tentar remediar um problema que é um reflexo do seu plano mental só no plano físico e não conseguir enxergar e identificar o problema no seu plano mental. Você não resolve para sempre o problema, você remedia ele apenas. A terceira regra fundamental que você precisa entender e que deriva dessa segunda é o fato de que todas as pessoas reagem àquilo que você mantém em mente, sobre elas, principalmente. Todos nós estamos conectados e todos nós temos noção daquilo que se passa nas mentes uns dos outros, mesmo que inconscientemente. O seu pensamento, ele não fica preso dentro da sua cabeça. Ele não está confinado ali, seguro e restrito. Na verdade, o seu pensamento, ele é não local. Ele está no plano mental, junto com todos os outros pensamentos de todas as outras pessoas. Ou seja, ele está completamente exposto. Eu já ouvi a expressão hálito mental, que todos nós temos o nosso hálito mental. Da mesma forma que quando você conversa com uma pessoa, você consegue sentir o hálito dela, você consegue sentir também o hálito mental dela, que é a energia que ela tá vibrando, que é de acordo com aquilo que ela mantém em mente. Algumas pessoas têm mais consciência disso e outras pessoas não têm tanta consciência disso. Elas sentem o pensamento umas das outras, mas elas não se conscientizam disso. Porém, todas, sem exceção, reagem aquilo que elas sentem. Às vezes você pode ter uma reação um pouco inesperada e um pouco inusitada diante de alguma pessoa ou diante de alguma coisa, ou às vezes você não gosta muito de alguém, não vai muito com a cara de alguém e você não sabe explicar racionalmente por quê. E é justamente porque você capta essa coisa que ela mantém no plano mental dela, que pode ser uma coisa muito negativa, ou pode ser alguma coisa, inclusive, contra você. Mas como você não tem uma evidência física daquilo, acaba sendo algo muito difícil de explicar, que acontece geralmente quando a gente não vai com a cara de alguém. Um exemplo prático disso é quando uma pessoa é muito ciumenta dentro de um relacionamento. Mesmo que ela não demonstre, que ela esconda muito bem esse ciúme, né? Se ela tiver aquilo muito forte dentro dela, o parceiro ele vai sentir. E ele vai se sentir perturbado e sufocado. E ele vai estar constantemente resistindo a essa tentativa de controle. Porque ciúme é tentativa de controle, porque ciúme vem do medo da perda, né? Se você tem medo de perder, você precisa controlar para garantir que o seu medo não vai se concretizar. Então as pessoas ciumentas, elas geralmente vão entrar em relações onde parece que a outra pessoa tá sempre tentando escapar de alguma maneira, porque o próprio ciúme em si desencadeia essa resposta e essa reação na outra pessoa. Então, muitas vezes não é a pessoa em si que não é de confiança, ela simplesmente tá reagindo à energia de ciúme que ela tá sentindo que tá sendo lançada sobre ela. E isso nos leva à nossa quarta regra, muitíssimo importante, que é você vive para validar as suas crenças. Você não enxerga a realidade como ela é. Você enxerga a realidade como você é. Tudo aquilo que não tá de acordo com as suas crenças, você simplesmente não enxerga. Tudo aquilo que você não quer enxergar, que você se recusa a enxergar com o seu próprio sistema de crenças, você vai simplesmente ignorar, mesmo que esteja escancarado na sua frente. Talvez você já tenha visto aquele exemplo do gorila passando durante o jogo de basquete, que é onde eles colocam várias pessoas para passar uma bola de basquete uma para outra, como se fosse uma partida, e um indivíduo é selecionado para assistir isso e eles dão para ele a tarefa de contar quantas vezes a bola é passada de um jogador para o outro
durante aquela partida. E metade das pessoas, elas ficam tão focadas em contar a quantidade de vezes que a bola é passada, elas ficam tão focadas em seguir essa instrução e essa orientação, que elas simplesmente não veem que durante aquele jogo passou por ali uma pessoa fantasiada de gorila. É um exemplo clássico que muitas pessoas usam para demonstrar como esse fato é verdadeiro, como a gente escolhe aquilo que a gente percebe. Muitas vezes as coisas existem, elas estão ali, mas a gente não enxerga, a gente simplesmente não quer ver. A gente escolhe não ver. E dependendo do nível de consciência onde você se encontra, existem certas coisas que vão estar fora do seu campo de visão. Então, cada nível de consciência é como se a gente estivesse subindo uma montanha. Quanto mais alto você tá na montanha, maior é o seu campo de visão. Uma pessoa que tá mais perto do topo, ela enxerga coisas que as pessoas que estão mais próximas da base não conseguem enxergar. Então ela compreende coisas que as pessoas que estão próximas ali da base nunca vão compreender porque elas simplesmente não têm acesso. Aquilo tá fora do campo de visão delas. E a maioria de nós tá ali na base da montanha. A gente não tá nem na metade da montanha. Então é muita arrogância mesmo a gente achar que a gente consegue enxergar a realidade como um todo, que a gente consegue ter compreensão de tudo. A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe da maioria das coisas. Então, isso é muito importante pra gente entender que não é porque você não percebe algo na sua realidade que esse algo não existe. Às vezes, é porque não tá no seu campo de visão. Então, todo esse processo de expansão de consciência, que é o grande objetivo desse jogo, é você simplesmente ir desembaçando a sua vista, né? Subindo essa montanha e enxergando cada vez mais nuances da verdade e tendo uma visão cada vez mais abrangente. Com base nisso, né, e com base em todas essas regras, para você tirar o melhor proveito possível dessa vida e alcançar esse objetivo, a forma mais eficiente de você encarar a vida é você assumir desde o princípio que você não tem certeza de nada. Você está em busca sempre de uma verdade maior. Nunca ache que as suas crenças são 100% verdadeiras, porque elas podem estar equivocadas. E podem ser que existam muitas coisas que você não tá vendo ou que você não tá percebendo e que influenciam muito a sua vida e a vida de pessoas ao seu redor, mas você não tá conseguindo enxergar isso. E isso que você não tá conseguindo enxergar é o que explica muitas das coisas que você não entende. Então, sempre que você estiver diante de qualquer problema ou qualquer dilema, essa pergunta pode te salvar. O que é que eu não estou percebendo? Essa pergunta, se feita com sinceridade e você buscar uma resposta dentro de você, ela pode te salvar. Então sempre se pergunte: o que é que eu não estou conseguindo perceber?